Vamos abordar agora o tema segurança do paciente. É muito importante que tenhamos em mente as medidas de segurança do paciente durante a administração dos imunobiológicos. O que devemos saber para poder fazer uma administração segura, tanto para o vacinador quanto para o paciente. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma breve investigação sobre aquele paciente, alergias, sobre doenças, se foi feita alguma vacina anteriormente e até mesmo se esse paciente teve Covid, há quanto tempo. Nós vamos somente aplicar a vacina nessa pessoa se já tiver passado 14 dias depois do último sintoma e se foi feita alguma vacina anteriormente também, nós só vamos administrar a vacina contra o Covid 14 dias depois dessa última dose. É muito importante que nós tenhamos conhecimento dos componentes da vacina, que é o que vai estar descrito lá no POP, para saber se essa pessoa tem algum tipo de alergia a algum componente da vacina. Orientar sobre a segunda dose também é muito importante, porque algumas pessoas talvez não tenham esse entendimento de que precisa, para completar o esquema e para realmente a pessoa ter imunidade contra a doença, que ela faça a primeira e também a segunda dose. Nós temos, já foi descrito anteriormente, em relação ao intervalo entre as doses, nós temos em relação à vacina Coronavac de 2 a 4 semanas para administrar a segunda dose e a vacina AstraZeneca nós podemos administrar a segunda dose até 3 meses após a primeira dose. Então nós vamos trabalhar com esse intervalo mais estendido para que a gente tenha condições e capacidade de administrar no maior número possível de pessoas a primeira dose e depois sim iniciarmos a vacinação com a segunda dose. Nos domicílios onde serão administradas vacinas, é muito importante higienizar bem o local onde será preparada a vacina. Ou a próprio familiar pode fazer isso, essa higienização, ou então a equipe com álcool em gel, ou então a equipe pode ter um campo específico para isso, que deve ser higienizado a cada uso. O campo ao qual me refiro pode ser um campo plástico, você vai colocar em cima de uma bancada ou em cima de uma mesa, coloca todo o material em cima desse campo para a preparação da vacina. Após a administração da vacina, de todas as doses que forem necessárias em cada domicílio, esse campo deve ser higienizado e ficar pronto para ser utilizado no próximo domicílio. Lavar bem as mãos, sempre antes e após a administração da vacina, o vacinador pode também usar o álcool em gel. O uso de luvas não é obrigatório, ele só é obrigatório se o vacinador precisa se proteger ou proteger o usuário. No caso do vacinador ter algum problema nas mãos ou nas unhas, um fungo, alguma lesão, algum ferimento, nesse caso ele vai utilizar luvas. Ou se o usuário, o paciente ou a pessoa que vai ser vacinada tiver alguma lesão na pele e que o vacinador precisa se proteger. Então, nesses casos, sim, pode ser utilizado luva, mas não é obrigatório. Se as luvas forem utilizadas para a administração de vacinas, elas devem ser trocadas a cada paciente ou então deve ser utilizado o álcool em gel até que seja possível. Não esquecer o uso dos EPIs, obviamente, a máscara, o gorro, o jaleco, todos os EPIs necessários e obrigatórios para vacinação. O uso de óculos não é obrigatório, assim como o uso das luvas. Sempre seguindo os POPs. Os POPs devem estar disponíveis para as equipes em todos os momentos de vacinação. A vacina deve ser preparada na frente do usuário. Jamais, em hipótese alguma, devem se deixar seringas preparadas dentro da caixa térmica. Isso não se usa, isso pode levar à contaminação do material e não é ético deixarmos vacina preparada para vacinação posterior.
A vacina deve ser preparada na frente do usuário, sempre em cada domicílio. No momento da segunda dose, observar sempre qual foi a vacina utilizada para a primeira dose, pois não existe, ou pelo menos não é recomendado em nenhum laboratório a intercambiabilidade das vacinas de laboratórios diferentes. Então, para a segunda dose, nós vamos sempre utilizar a vacina do mesmo laboratório que foi feita a primeira dose. Então, a gente deve sempre verificar no prontuário do paciente qual foi a dose administrada anteriormente. Outra coisa que é muito importante é o conforto do paciente. A gente tem que ter essa preocupação porque existe tanto as pessoas, principalmente os idosos, devem estar de uma maneira muito confortável, o braço bem apoiado para poder fazer a vacinação. E é importante também a gente falar aqui que tem muitas pessoas que têm medo de vacina, têm medo da agulha. 3 a 10% da população mundial sofrem de arquimofobia, que é o medo da agulha. Apesar de parecer um medo muito comum, pode se tornar algo muito sério. A pessoa pode ter uma síncope ou pode ter algum sintoma mais severo. Um evento adverso muitas vezes pode ser desencadeado pelo medo da vacinação. Então é muito importante que a gente detecte esse medo da pessoa antes da vacina para que a gente consiga deixar esse usuário muito confortável e muito seguro da vacina que ele vai receber, para que a gente não tenha nenhum problema depois. Essa pessoa que tem medo de agulha, ela deve estar muito bem amparada para evitar uma síncope e um traumatismo ou qualquer coisa mais grave. Então, sempre colocar o paciente, o usuário na posição sentado e observar sempre, em todo momento do processo de vacinação, a reação desse paciente para evitar algum problema maior. E uma coisa muito importante para quem vai no domicílio, principalmente vacinar uma pessoa idosa, tratar muito bem, com cordialidade, o paciente e todos os familiares durante todo o processo.